Boa tarde. Então, hoje nós estamos aqui no Charla com a professora Marisa Fonterrada. Uma grande honra poder estar aqui com a senhora, uma referência para nós da música e da educação musical. E uma coisa que eu gostaria de conversar com a senhora, dentro dessa carreira de muita atuação na educação musical brasileira e latino-americana, é justamente esse acompanhamento que a senhora fez junto ao Fladem, né? Estando presente desde a fundação do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, até o momento atual, né? Gostaria que a senhora nos explicasse um pouco o que é o Fórum e também qual a importância desse tipo de associação no momento político atual, né? Que o Fórum foi criado agora há 24 anos, né? Vai fazer. E em 2005 a senhora publicou o seu livro, né, de Tramas e Fios, um ensaio sobre música e educação. E agora a gente, num outro momento também político do país, né? Então, nesses 3 momentos, assim, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Fórum e essa... Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês e de participar desse evento do Fladem Brasil. Então, é verdade, eu estive no Fladem, não na primeira reunião em que se fundou o Fladem, mas no mesmo ano, quando houve o primeiro encontro Fladem, o primeiro Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que ocorreu em Bogotá. E, coincidentemente, este ano vai ser em Bogotá mais uma vez, não é? Então, a história é que um pequeno grupo de educadoras latino-americanas, a Violeta Gainza, a Carmen Maria, e o sobrenome dela, Mendes, da Costa Rica, uma professora do Chile, Margarita, e a professora Glória Mendoza, da Colômbia, estavam juntas num encontro da ISME, que é o International Forum for Music Education, quer dizer, o congresso da Associação Mundial de Educadores Musicais, e elas começaram a se questionar por que a gente só tem um encontro que tem uma característica tão distante das nossas culturas, porque a primazia dos encontros é de gente do hemisfério norte, vamos dizer assim, né? Tanto do lado da América quanto do lado da Europa. É o que mais aparece de pessoas, né? Congrega pessoas mais desses continentes. E os latino-americanos também iam. A Violeta foi sempre muito proeminente na ISME, né? Teve várias atuações muito importantes, mas elas sentiam que ficava de lado a peculiaridade das culturas latino-americanas. E daí conversa vai, conversa vem, elas estavam no congresso em Tampa, nos Estados Unidos, resolveram criar o Fladem. Assim, meio sem planos anteriores, foi uma coisa de momento, né? Como elas mesmo contam. E daí, imediatamente depois, resolveram que deveria ser feito um congresso. E a Glória é de Bogotá, já se arrumou de ser lá o primeiro congresso. E daí elas me chamaram para participar. Então, eu não estive na fundação, mas estive no mesmo ano. E a partir de então, estive com eles, né? Então, o primeiro objetivo era esse, de estudar e reconhecer a cultura latino-americana, que eu prefiro falar as culturas latino-americanas, porque é tanta diversidade, né? E que estavam subjugadas por um outro tipo de entendimento do que seria o ensino de música, que era mais focalizado na experiência norte-americana e europeia, não é? Então, começou assim, eu acho que é como um ato de afirmação mesmo, né? E ele foi por 2 caminhos. Um da afirmação das tradições, né? Tradições culturais de cada povo, porque é muito diversificado, porque mesmo dentro de um país pequeno, eles têm tantas etnias, tanta diversidade. O exemplo que eu gosto de citar é Guatemala, né? Guatemala tem uma infinidade, eu posso falar infinidade, termo meio esquisito, mas enfim, eu não sei o número. Mas tem muitas etnias. E elas falam línguas próprias, elas têm culturas próprias. Isso tudo fica afogado por causa de uma cultura homogênica, universal, e que não enxerga, né, essa peculiaridade. E outra coisa era o desenvolvimento de maneiras próprias de trabalhar a educação musical que desse sentido para o aluno, para quem está aprendendo, que
tirasse esse aluno daquele papel de reprodutor, mas que ele se visse também como um criador, né? Daí tiveram origem as pedagogias musicais abertas. Que até queria mostrar para você que eu trouxe um livrinho do Fladen, que chama Formação do Educador Musical Latino-Americano, só um pedacinho em que a Violeta fala assim, como reação contra o condutismo da formação universitária de educadores musicais, e inspirado na figura transgressora do compositor e pedagogo canadense Murray Schafer, surgiu um movimento conhecido como Pedagogias Musicais Abertas, que se origina, assim, uma postura pedagógica alternativa que propõe não se filiar a modelos, mas refletir sobre eles e aceitar outros dentro de uma real abertura. Assim, sintetizando bastante, é isso. Achei interessante a senhora comentar que esse exemplo do Schafer, né, do educador e compositor canadense, né, ao mesmo tempo em que esse grupo que esteve aí presente na formação do Fórum Latino-Americano era um grupo de mulheres, né? Eu gostaria de saber da senhora se, nesse decorrer da sua carreira, houve alguma dificuldade nesse sentido, de ter uma atuação contra-hegemônica, né, de uma educação musical que não é mais imitativa e não segue modelos prontos do hemisfério norte, e, ao mesmo tempo, que trabalha com a criatividade, com a criação musical, porque a gente sabe que, historicamente, o campo da criação sempre teve relegado mais ao lado masculino, né, uma atividade masculina, e a educação musical como uma atividade mais feminina, talvez mesmo pela história, né, dessa estrutura patriarcal, da questão do cuidado da mulher com as crianças, então a educação mais para a mulher. O senhor enfrentou algum tipo de dificuldade ao criar um processo ou trabalhar num processo de educação musical que rompe com isso, ao mesmo tempo que rompe com a... Eu não tive dificuldade, não. Mas eu não sei se rompe. Eu acho que essa palavra rompe é demais, porque, na verdade, falando um pouquinho da música, antes de falar da educação musical, só para colocar, a música tem aspectos técnicos que não podem ser relegados. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrentou no início, lá pela década de 70, né, muito antes do Fladen, inclusive, no Brasil, quando se tirou pela Lei 5692/71, a atuação da música na escola. Parece que eu estou fugindo da sua pergunta, mas vou chegar nela. Tirou a música, que tinha um papel muito forte, né? E aí integrou as outras áreas artísticas, que eram artes cênicas e artes plásticas, como se chamava na ocasião, né? E essas artes tinham uma tradição muito forte de criação, já na educação, né? Então, e a música era muito técnica, era ensinar nota, era ensinar ritmo, era ensinar cantar afinado. Então, ficou assim um choque muito grande. E a música estava perdendo o lugar dela e se inserindo junto das outras, ao passo que as outras estavam ganhando espaço. Então, essa relação, esse casamento foi muito dificultoso. E acho que até hoje ele não está plenamente resolvido. É um casamento de conflitos, embora a gente reconheça que a aproximação com as artes é um ganho, né? Agora, voltando para a sua questão, eu não acho que a gente esteja contra essas coisas, porque a natureza da música é muito técnica, é muito exata, é muito precisa. Você não pode formar um instrumentista sem que ele domine tecnicamente uma série de coisas, de corpo, de respiração, de movimentos, que fazem parte integrante do aprendizado do instrumento ou do canto, né? Então, eu acho que num primeiro momento houve mesmo uma coisa de querer só fazer criação e daí se perdeu a qualidade técnica, né? Eu acho que a grande arte é você juntar as duas coisas, não tratar como inimigos, mas como faces da moeda, né? Porque o artista, de maneira geral, é um criador. Não é? Quando estou falando de um artista, músico, que toca, que domina o instrumento, ele não faz só o que o compositor determina, mesmo porque a escrita musical não é tão precisa assim para dar todas as dicas. Ele se coloca muito nesse papel quando ele interpreta. Ele faz juízos, ele toma decisões que são tanto motivadas pela cultura, mas também são muito motivadas pela personalidade dele e tal. Mas só que essa criação na hora do ensino
ficava encoberta e o aluno tinha que obedecer o que o professor falava. E outra coisa muito interessante que eu me lembro até desde menina, né, que os professores que eu tinha, eles ensinavam tudo tecnicamente, uma determinada coisa, eu estudava piano. E daí ele falava assim, agora que está pronto, a gente vai colorir. Quer dizer, começar a colocar dinâmica, colocar as agógicas, afretando, diminuindo. Um aprendizado baseado na leitura. E depois, daí você tinha que desfazer o que você aprendeu para tocar de uma outra maneira. E assim mesmo você não tinha muita voz ativa, porque era o professor que falava, aqui você anda um pouquinho mais rápido, aqui você segura um pouco. Né? E, então era isso. Mas a educação chamada criativa, ela teve um impulso mais ou menos em meados do século XX, quando compositores resolveram se interessar por educação. Eu acho que esse foi a grande virada, o grande impulso, porque o compositor tem esse impulso do criar inerente a ele, né? Porque quando ele senta para compor, ele está criando. E daí, eu não sei exatamente como eles pensaram, não perguntei para eles, mas eu imagino que eles tenham falado por que eu tenho que começar a inventar só depois, porque não antes, né? E daí surgiram vários educadores musicais, mais ou menos ao mesmo tempo, como o John Painter na Inglaterra, o Schaeffer no Canadá, o Boris Porino na Itália, o Theophil Mayer na Alemanha, entre outros muitos, estou citando assim só para situar. E outra coisa muito interessante é que no Brasil também surgiu, mais ou menos na mesma época, com Kohlreuter, que é alemão, mas naturalizado brasileiro, e viveu aqui desde 1937, e com Conrado Silva, compositor, que foi para a Universidade de Brasília na década de 60, e ele com os companheiros dele, professores daquela época, perceberam que se eles fossem pelo lado tradicional, eles não conseguiam nada. Mesmo porque os alunos não tinham conhecimento formal de música antes. Né? Sim. E eles começaram os laboratórios de criação. Né? Então, esse impulso, por diversas razões, surgiu em muitos lugares ao mesmo tempo. E foi tomando corpo. Né? E Schaeffer... Da própria necessidade. E Schaeffer, particularmente, porque ele veio muitas vezes para o Brasil desde a década de 90, ele veio em 90 mesmo, a primeira vez que ele veio, e Violeta, que era uma figura muito presente no Brasil, né? Mais ou menos nessa época, até um pouco antes e um pouco depois, ela também era uma figura muito presente. Então, eu acho que isso foi colaborando para se formar um núcleo de pessoas interessadas em investir na criatividade, como modelo mesmo de ensino de música. Um aprendizado baseado coisa na leitura. Que a senhora comentou sobre essa interpretar legislação que nos anos se 70 acrescentava a música e as artes para o aprendizado na educação básica, né? Então, o ensino de música formal acabou ficando um pouco de lado, né? Bastante de lado. Então, a senhora acha que atualmente passamos algum risco de isso voltar a ocorrer? Olha, eu acho que continua ocorrendo. Ele foi se transformando de alguma maneira, mas continua ocorrendo. Uma coisa a gente ganhou com a lei de 96, né? Que foi, a gente recuperou o status de disciplina que tinha perdido em 1971, né? Porque a gente deixou de ser disciplina e virou atividade. O que quer dizer isso? A gente deixou de valer e virou o que a gente chamava, não sei se vocês conhecem o termo, café com leite. Sim. Quer dizer, faz de conta que estamos aqui, mas não importa se eu vá bem, se eu vá mal, não tem avaliação, não tem nota, não tem nada. Então era uma atitude depreciativa. Isso ganhou, porque a arte agora é uma disciplina. Mas na prática, eu não acho que tenha mudado muito. Mudou no aspecto de mais conhecimento, de mais pessoas preocupadas, mas eu estou falando dentro da estrutura prática. As artes estão todas juntas dentro do mesmo horário. E você tem 45 minutos ou 50 para trabalhar com 4 linguagens. Quer dizer, mais um dado. Esse dado é da Prefeitura de São Paulo e é de 2015. E ainda não é um dado preciso, porque a pessoa que me informou isso, que era da própria Prefeitura, falou de cabeça, ela não estava com os dados na mão. Mas mais ou menos assim, em 2015, você tinha 2.400 professores concursados, atuantes na rede municipal de São Paulo,
com especialidade ou em artes visuais, ou em artes plásticas, ou educação artística com habilitação em artes plásticas, porque tem alguns professores daquela época que ainda estão em fim de carreira, mas atuando. Ao mesmo tempo que você tinha 2.400, que a rede de São Paulo é muito grande, você tinha 20 de teatro, 12 de música e 5 de dança. Então, onde estão os educadores? Como áreas, assim? Né? Como é que eu posso? Dentro de uma escola, muitas vezes você só tem um desses professores. Em geral, ele é de artes visuais ou de artes plásticas, porque, pelo número, esses 12 estão em algum lugar. Aí, quando ainda estão em sala de aula, porque alguns são convocados para exercer papel dentro da secretaria e em outras coisas. Então, outros estão de licença, vai saber, né? Para encerrar, então, dentro desse texto um pouco alarmante, a senhora gostaria de deixar algum recado, já que nós estamos aqui no ambiente universitário, algum recado para os novos educadores musicais? Primeiro, uma grande esperança, porque quanto mais cursos universitários a gente tiver que tenham licenciatura em música, isso está dizendo que nós vamos ter mais professores atuando na rede, não é? E esses futuros professores, eles têm um papel importantíssimo, porque eles têm que mostrar o que é dar aula de música em escolas públicas. Não é aula de conservatório. É outra... Não é para formar virtuosos. Não é para formar virtuosos, é para sensibilizar, é para apurar a escuta, é para ampliar repertório, ainda mais hoje que a música virou um artigo de mercantilista, né? Você vende música como você vende outras coisas. E a música que é vendida pela mídia não é uma música homogênea, uma música fechada, e é a música que vende rápido, é a música que as pessoas já reconhecem. Mas tem um enorme manancial de cultura musical, tanto nossa do país, como de outros países próximos e longínquos, como também tem a cultura chamada folclórica, não se usa mais esse termo, mas estou falando agora, porque acho que ele tem maior alcance, a popular, e tem também a chamada erudita, que é outro termo que eu não gosto, que eu gosto mesmo é quando o maestro Júlio Medalha chama de música impopular. Eu acho que é o melhor nome, porque erudita não dá. Mas, enfim, nós temos... E contemporânea também, porque tem as novas técnicas, as novas tecnologias que trazem outras possibilidades. E eu acho que o aluno de licenciatura em música tem que conhecer tudo isso para poder mobilizar e fazer que a música se afaste desse modelo comercial e se redescubra como arte. Né? Então, onde estão os educadores nessas áreas, né? Professora Marisa. Como é que eu posso? E fica aqui, então, o recado, e a gente, na educação musical, continua na luta. Isso. Obrigada a você pela oportunidade.